Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Aproveitando que estão de pé, vá até o Gênesis, capítulo 22. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 22. Se o teu irmão não achar, ajude, mas eu creio que é fácil, né? Primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Estou olhando aqui o horário para não atravessar, pastor, não precisar puxar a camisa aqui, né? Gênesis 22, toda a igreja achou? Diga amém, Jesus. Eu quero ler apenas 2 versos com os amados irmãos. Eu vou ler o verso de número 2, em seguida te convido a ler bem forte, e nós vamos até o verso 14, apenas para não tomarmos muito tempo na leitura, amém? Verso 2 diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Amém? No 3, bem forte, o verso 2. 1, 2, 3. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 14 diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No verso 3, leia bem forte, profetizando para a sua vida. 1, 2, 3. Verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar. Dando glória a Jesus, pode se sentar nessa noite. Não deixe de adorá-lo na beleza de sua santidade. Ele está aqui, nós cremos na presença do nosso Deus, e eu tenho certeza que Ele irá nos dar graça para ministrar a sua palavra. Peço sempre a Deus para me dar graça, como Isaías profetizou, que o Espírito da sabedoria e do conhecimento nos possa dotar de tamanha capacitação, mas também a igreja possa assimilar aquilo que Deus, através das Escrituras, tem para ela, né? Então a igreja, ela precisa entender a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando. Eu confesso, irmãos, que estava me preparando para a ceia do Senhor, já desde o final de semana, certo para sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, certo para estar absorvendo aquilo que o ministrante, e que normalmente é o nosso pastor Abraão, haveria de estar pregando. Mas no dia de ontem ele me chamou à noite e disse: se prepara, né, que eu preciso da sua ajuda. E certamente, como igreja e um corpo bem ajustado, nós temos que estar à disposição uns dos outros, para que quando um soldado ele possa estar ferido, os outros demais soldados possam estar em intercessão pela vida dele. E normalmente quando um soldado ele é alvejado, todos nós sofremos. Então, se ele está com algum problema de saúde, é notório que todos nós, ministros e igreja, possamos doar-nos em oração, em jejum, em clamor pela vida do nosso pastor. Amém, irmãos? Eu estou certo que todos nós faremos isso. Então, ao nos chamar ontem, eu vinha buscando de Deus na noite de ontem, mas um cansaço havia tomado a minha vida, irmão, muito grande. Eu tive que resolver algumas questões, e ao resolver as questões eu fui dormir muito tarde no sábado, e ao dormir muito tarde eu estive no jejum pela manhã. Tive que fazer algumas questões a pedido do nosso pastor, de entregar alguma ceia. E sabe aquele cansaço, aquela estafa grande, de sono mesmo, aquele sono que eu encostava, onde eu encostava eu dormia. E ontem foi assim, onde eu encostava eu estava dormindo. E eu falei: Senhor, eu preciso me preparar, né, meio que foi uma saudação. Quando à noite ele falou isso,
Aí eu falei, agora não é para saudação, se necessário for, é trazer a mensagem. Eu sempre digo aos amados irmãos que eu tenho um temor muito grande, e levo comigo que sempre que imponho as palavras de Deus em minhas mãos, eu prego uma palavra que não é minha para um povo que não é meu. Então veja a responsabilidade nossa como pregadores. Empunhar em mãos uma palavra que não me pertence, mas que eu tomo posse profética dela para a minha vida. Mas ela é a palavra de Deus. Para um povo que não é meu, somos ovelhas do pasto, cujo sumo pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a responsabilidade é sempre grande. E quando eu estava na noite de ontem, eu dormi assim praticamente a tarde toda, depois que cheguei em casa. E quando meus filhos em casa estavam ali compartilhando comigo, e eu com sono danado, quando eles foram embora, eu deitei, apaguei. Sabe o que é apagar? Literalmente, a minha esposa falou hoje pela manhã, você não dormiu, você apagou. Só que eu apaguei na carne, mas o espírito estava aceso, isso é bom. E Deus me levou a uma reflexão naquele sonho. E eu comecei, quando eu acordei justamente com essa palavra no meu coração. E no dia de hoje, quando levantei bem cedo, 10h30 da manhã, quando eu levantei na madrugada às 10h30 da manhã, eu lembrei, eu falei, Senhor, eu tenho uma palavra para ministrar hoje à noite, caso o nosso pastor não esteja bem. E eu lembrei, aí veio no meu coração essa mensagem. E como gosto de escrever muito, eu comecei a conversar com Deus e escrever, porque todos os meus escritos são manual, não é digitado ali não. Aqui, ó, vamos lá. Comecei a escrever e o Espírito de Deus começou a encher o meu coração, e eu continuei escrevendo. Mas eu sempre peço a graça de Deus, porque os nossos escritos, ou aquilo que escrevemos, não pode ficar só aqui e aqui. Ele tem que ficar aqui gravado na tábua do coração, mas emanar para que a igreja entenda a voz de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E quando eu estava escrevendo, irmãos, veio no meu coração forte dizendo, fale para a minha igreja, o seu sonho não morreu. Eu olhei e falei, eu tomo posse primeiro para mim. E novamente aquilo veio forte no meu coração, diga para a igreja, o seu sonho não morreu. Aleluia, aleluia. Eu creio que nesta noite nós estamos na casa de Deus. Eu creio que nesta noite nós estamos na presença de Deus. Eu creio nesta noite que tem profetas de Deus sentados aqui. É como profeta eu te convido, dedo em riste com respeito, olhe para o seu irmão e diga bem forte para ele, fala, o meu Deus, como profeta, o meu Deus, você profeta, você pode fazer mais forte, o meu Deus, manda te dizer, que o seu sonho, ele não morreu. Quem puder com a boca da glória, quem puder exalte a Deus com os lábios, quem puder bate palma para Jesus, porque a tua palma não é para o pastor Ednei, a tua palma não é para o ministro que está aqui, a tua palma é para enaltecer aquele que está sentado no alto e sublime trono de glória. O seu sonho não morreu, ele está mais vivo do que você possa imaginar. Porém Deus nesta noite, Ele quer trazer à nossa mente,
Ele quer elucidar a nossa psique a entender alguns preceitos. Por quê, pastor? Porque nesta hora, ou nesta semana, ou por esses dias, Satanás se levantou com fúria. E ao se levantar com fúria, ele quer fazer você entender que o seu sonho não é nada, que o seu sonho está morto, que a sua vida é símbolo de derrota. Não é o que as escrituras diz, não é o que o meu Deus diz a seu respeito. Enquanto o diabo estiver dizendo isso, levante a mão para o alto e glorifica, porque o que a terra diz não está escrito no céu, e o que está escrito no céu não é o que a terra diz, e o que importa é o que o céu assinou a meu favor e ao teu favor. Aleluia, aleluia. E ao abrir as escrituras sagradas, nós nos deparamos com o verso que lemos. Verso de número 2, por gentileza, coloque aqui. Leia bem forte comigo. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Que Deus nos permita ter a reflexão daquilo que está no coração dele para a sua vida. Que Deus nos permita que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus por isso. É interessante, meus amados irmãos, quando eu abro a Bíblia no Gênesis, eu vejo Deus se apresentando para a humanidade. Eu vejo como se Deus dando a capacitação a um homem, e este homem tinha um nome, se chamava Moisés. Deus o permite ser o escritor. Eu sempre digo, para que a igreja reflita, eu não conheço 40 autores que escreveram as escrituras sagradas, não, mas eu conheço 40 escritores. O autor é só um, ele está sentado no alto e sublime trono de glória. Ele é o autor de toda a escritura, porque ela mesmo me ensina no livro de 2 Timóteo que toda escritura divinamente inspirada é, ou seja, ela não é escrita de homem, não é fala de alguém comum, não, ela é algo que foi escrito daquilo que estava no coração de Deus. Então Deus, como autor, inspira sim escritores, e um deles se chama Moisés. Então, quando eu abro a minha Bíblia no Gênesis, eu vejo Deus se apresentando à humanidade. Haja vista que o Gênesis é conhecido no hebraico como Bereshit, no princípio. Ou seja, eu aprendo que no princípio Deus começa a se revelar, a se apresentar à humanidade. Humanidade essa que necessário é conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Então eu aprendo, Deus apresenta-se à humanidade como Deus com o seu poder criador. Ele se apresenta à humanidade como um Deus que cuida. Ele se apresenta à humanidade Deus que ama, ou seja, Deus não nos criou e largou ao bel prazer, não. O Deus que me criou e que te formou, Ele cuida de você desde o ventre de tua mãe. Ele zela pela tua vida desde que você nasceu. Ele cuida da tua vida desde a tua adolescência. Olha pela tua vida, desde a tua juventude, Ele zela pela tua vida. Ei, você pode ter envelhecido e pode estar achando: ei, Deus esqueceu da minha vida. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida nesta noite. Deus cuida de você em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Deus vela por você. Deus está assistindo a tua jornada, e nesta noite traz uma mensagem, deixa aqui um tema para dizer para você: o seu sonho, ele não morreu. O seu sonho está vivo. O seu sonho está vivo. O seu sonho está vivo. E Deus está aqui para te dizer: ei, o seu sonho está vivo. Aleluia.
Aleluia. O Deus que se apresenta no Gênesis, o Deus que se apresenta à humanidade, para deixar escrito e notório. Eu fico imaginando, e penso aqui entra a mente do pregador, eu fico imaginando aí obreiros, eu fico imaginando a igreja de Cristo, quando aquele homem conhecido como Moisés, ele pega aquela pena, molha no nanquim, começa a escrever naquele velino, quem sabe, e ao começar a escrever, Deus o inspirando, e ele escrevendo não aquilo que estava no seu coração, mas aquilo que estava no coração de Deus. Ele haveria de deixar algo para a minha edificação e para o seu crescimento. Olha, e agora ele vai escrever, e vai falar da vida de um dos homens que marca história em seu tempo. Eu não sei você aí, eu não sei como você, minha irmã e meu irmão, eu não sei como você tem marcado a tua história, eu não sei a marca que você tem deixado. Vem uma pergunta para a tua vida nesta noite: se hoje, aleluia, a tua senha for chamada, que marca que você tem deixado para os teus descendentes? Como eles têm te visto, como eles têm te assistido, como eles têm olhado para você. Pense bem nisso nesta noite. Deixe uma marca que possa ser uma marca de um diferencial a ser seguido, porque você serve a Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é povo escolhido, separado para uma grande obra que nem mesmo você mensura o tamanho dela. Fala para o seu irmão: Deus está fraco, o profeta, enriste, dedo enriste. Fala para ele: Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, e te diz nesta noite: o seu sonho não morreu. Andaramantubika chamandore caramantubia rimicanta ramantubilara shomene caramandou. Aleluia, ele está aqui. E de repente esse homem agora, ele, quando está escrevendo a história, ele vai começar a contar a história dos patriarcas mais conhecidos, chamado Abraão. Diga: Abraão. E quando ele começa a falar de Abraão, eu começo a aprender que ele figura. Quem já não ouviu histórias, filmes, contos, quem sabe revista de escola bíblica, falando sobre Abraão. Abraão, conhecido como um dos personagens mais grandiosos que a Bíblia apresenta, o pai da fé. Gênesis no capítulo 12 começa a trajetória narrativa de um homem que Deus levanta, e homem que Deus levanta não tem quem para. Homem que Deus escreve história, não tem borracha do cão que apague a história daquele. Deus está escrevendo a história. Como profeta, mão no coração, diga: ninguém está fraco, ninguém pode ser mais forte, ninguém poderá apagar a minha história, pois ela tem sido escrita pelas mãos de Deus. Quem puder dar glória, quem puder bate palma. Quem quer dar glória, quem quer bate palma. Quando eu vou em Gênesis capítulo 12, eu vou aprender Deus chamar um homem, este homem chamado Abraão, pai da justiça, homem de fé. Ele não tinha a minha idade, não vou nem falar para vocês dizerem quantos anos eu tenho. Ele não tinha, quem sabe, 18, 25, 35, não, ele não tinha. Repita comigo: ele tinha 75 anos. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: por que você está se achando velho? "75 anos. Ele creu e isso foi-lhe imputado por justiça. Ele sai de Harã, parte com sua família para a terra de Canaã, ouvindo e obedecendo a Deus. Em sua jornada passa pelo Egito, tem dificuldades e tem problema como eu e como você.
Mas ele tinha quantos anos? Por meio dele sairiam nações por toda a terra dos viventes. Através da vida dele e da sua descendência viria o maior de todos, chamado Yeshua HaMashiach, Jesus. Ele tinha 75 anos. Olha para o teu irmão e diz: você está tão jovem, mas você está tão jovem para ficar com essa conversa de querer parar. Fala para ele assim: eu sou profeta de Deus, e não adianta me dizer que nunca falou isso. Fala para ele: não adianta me dizer que você nunca disse que queria parar. Fala para ele assim: mas eu tenho uma palavra para a tua vida. De Deus, Abraão tinha 75 anos. "75 anos. Eu tô novo." Abraão é chamado. Vem aqui, Abraão. Eu tenho um projeto para a sua vida. Abraão se levanta e, como obediente, ele sai. Agora Abraão precisa encurtar, que senão a história vai embora. Abraão agora ele sai. É quando ele sai, vai caminhando conforme Deus manda e Deus quer. Agora tem um detalhe que é fundamental para a minha vida e para a sua. Todas as promessas de Deus para a minha vida e para a sua, nós como seres humanos estamos presos um tempos cronos, e não no tempo kairos, que é o tempo de Deus. O tempo cronos é aquele que nos faz movimentar como terrenos que somos. Quando eu aguço minha visão espiritual, o tempos crono caminha, faz as coisas da terra. Porém eu olho para o céu e vou para o tempos kairos e faço o tempo da minha vida, o tempo de Deus, e vivo a vontade de Deus. Porém Abraão, como eu e você, ele tentou acelerar o processo. Ei, Sara, nós não podemos ter filhos. Olha para a nossa idade, já estamos envelhecidos. Sara tem uma ideia. Abraão, vai até Agar, entra até ela, que ela vai gerar um filho e nós poderemos ter a nossa sucessão. Ela ouve sua mulher, ele ouve sua mulher. Assim nasce Ismael. Mas Ismael, repita comigo, mas Ismael não é o filho da promessa. Fala para o teu irmão: Deus, Ele é o provedor da promessa na sua vida. Aleluia. Ramandori caramandore baratore caramandai. Estão tentando dar um jeito para acelerar a promessa da tua vida. Coloque a mão no seu coração como profeta e diga para você mesmo: eu tomo uma decisão hoje. Eu vou esperar na promessa de Deus, no tempo de Deus. Só quem entende, quem crê, levanta a mão para o céu e dá glória. As palmas são para Jesus. Abraão tentou apressar a promessa dos planos de Deus. Porém agora
o tempo não para. E Abraão agora com 100 anos de idade, diga comigo, 100 anos. Não é fácil 100 anos, hein? E tem gente sentada aí com a minha idade já reclamando. Talvez você está aí olhando para a sua... Olha para o espelho e fala, eita, como eu estou velho. Olha para você mesmo e diga, Abraão, ele tinha 100 anos. E Deus não se esqueceu da promessa. Deus vai visitar Sara. E ao visitar Sara, vai vir Ismael ou Isaac? Não ouvi. Isaac. Isaac é o filho da promessa. De Isaac vai vir Jacó ou Israel. De Jacó a Israel, as 12 tribos de Israel. Deus toma um homem com 75 anos de idade, lhe faz uma promessa, onde todos podiam não acreditar, mas Abraão ousou acreditar em Deus e seguir em frente. Eu te convido nessa noite. Talvez você está aí sentado e precisa tomar uma decisão hoje, porque essa decisão vai fazer diferença na sua semana e ainda este ano na sua vida. Eu te convido, se decida por Deus, pela vontade de Deus e pelas promessas de Deus. Você vai ver que a tua colheita é certa. Agora, para alcançar estas promessas, para o meu sonho não morrer, tem algumas diretrizes, e aqui eu entro com elas para a tua vida, para aplicação. Repita forte comigo. Para eu não ver o meu sonho morrer, eu preciso tomar as decisões que me são cabíveis. Primeira delas, pode falar, primeira delas, eu preciso aprender a aguardar em silêncio. Ei. O irmão, ele leu aqui no início, Salmos 46, quem lembra? Verso 10, o que diz lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nem sempre aguardar em silêncio é fácil. Nem sempre quando Deus fala alguma coisa é fácil eu ficar em silêncio, mas é necessário. Lamentações capítulo 3 e verso 26, se a irmã puder colocar aqui, quero que você leia bem forte. Por gentileza, Lamentações capítulo 3 e verso 26, Lamentações de Jeremias. 3 e 26, quem quiser abrir pode abrir, mas vem comigo aqui para ser mais rápido. No 3, 1, 2, 3, bom é ter esperança, vírgula, e aguardar em a salvação do Senhor. Preste atenção, primeiro passo é aguardar em silêncio, e a Bíblia nos dá o entendimento que bom é ter esperança, vírgula, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ah, é fácil? Claro que não, porque eu aprendo primeiro aqui, corta primeiro aqui, e aí vai aí. Interessante que nós pegamos a passagem do capítulo 22, ela é uma tipologia da vida de Cristo, do sacrifício maior na cruz do Calvário, o cordeiro que foi levado mudo, em silêncio. Isaías, minha filha, por gentileza, só mais um verso, capítulo 53 e verso 7. Isaías 53 e verso 7, por gentileza. Aí você lê bem forte comigo.
Isaías 53, 7, no 3, 1, 2, 3, ele foi oprimido e afligido, vírgula, mas não abriu a sua, como um cordeiro foi levado ao matadouro, vírgula, e como ovelha perante os seus tosqueadores, assim ele não, fala para o seu irmão, está entendendo? Fala, se está entendendo, vai dando glória, vai dizendo aleluia, mesmo assim bate palma para Jesus, porque o importante é Ele te ensinar aqui nessa noite. Primeiro passo então, aguardar em silêncio. Agora vamos comigo, imagine um homem que viu a promessa se cumprir na sua vida. Imagine um homem que agora ele vai enfrentar um dos maiores desafios na sua vida, e agora o dilema está diante dele. Preste atenção agora, ele não é um pai movido de limites e compaixão e amor somente, não é isso. Agora ele está vendo como patriarca que é a ordem divina, de repente agora ele começa a olhar para a ordem divina e olhar e dizer, poxa, isso pode anular de eu ser aquela grande nação, através de Isaac que Deus prometeu, e agora? O que eu faço agora? De repente no coração dele havia a psique e o coração, mas a boca em silêncio. A tradição oral, através de um rabino muito antigo, ela diz o seguinte, que nesse percurso, isso é uma interpretação que o rabinato faz da passagem, nesse percurso a tradição oral diz que o diabo se levanta, e Abraão está seguindo, 3 dias de jornada, montadinho ali no seu animal, seguindo, e agora o diabo vai tentar minar a força dele, a sua psique e a sua fé, como faz comigo, é com você em nossa trajetória. E a primeira pergunta que eles transcrevem em suas explicações, o diabo olha para Abraão e diz assim, ei, onde você está indo, homem? É como nós quando insistimos em vir para a casa do Pai, porque sabemos que existem promessas que vão se cumprir na nossa vida, mas algumas coisas acontecem e o diabo fala, onde você vai de novo? Segunda coisa que ele fala, foi lhe dado um filho e você tem 100 anos, você vai matá-lo? E Abraão, o diabo não contente, olha agora dentro dos olhos dele e fala para ele, ei, vou te dizer uma coisa, hein? Você vai cometer homicídio. E certamente Deus vai olhar para você e dizer que você assassinou seu filho. Olha para o seu irmão e diga para ele, e Abraão ficou assim, ó, em silêncio. Assim como com Abraão, o diabo está esperando, olhando para que eu e você venha murmurar. Nós estamos na jornada, a promessa existe, o sonho é certo, vai acontecer e vai ser maior do que você pensa. E o diabo está esperando eu e você dizer, ei, não vai acontecer, ei, não vai dar certo, ei, eu já estou cansado, ei, não dá mais para mim, ei, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É isso que ele está esperando. Mas nesta noite eu vejo uma diferença aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Existem anjos, aleluia, aleluia, bradando, anjos pelejando pela minha vida e para a sua. E o que vai sair da nossa boca hoje é aleluia, é glória, é palma para Jesus, é aleluia, é glória, é palma para Jesus. Sabe por quê? Ele está aqui nesta noite.
Aleluia. Mesmo sem evidências concretas, mesmo que nada se evidencie aparentemente, continue na jornada de fé que você está, e que o diabo e o inferno trema diante da sua convicção nessa noite. Coloque a mão no seu coração como profeta, profetiza bem forte nessa noite. Mesmo sem evidências concretas, eu vou continuar, porque eu estou certo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia, 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 ei, aleluia, ei, aleluia. Ele é pai da fé, ei, aleluia. Ele é pai de justiça, ei, ei. A fé impulsionou, ei. Fé continuar firme com ele, fé continuar firme com ele, mesmo sem evidências. Fé é continuar firme com ele. Quando tudo está dando errado, fé continuar firme com ele. Quando nada do meu jeito dá certo, mas ele está fazendo o melhor pela minha vida e pela tua, e vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser maior. Você vai tomar posse daquilo que nem mesmo em seu melhor sonho podia ter, porque o sonho de Deus é maior que o seu. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, e peço para você repetir comigo. Aleluia. Repita comigo. Devemos ter a certeza que os mandamentos de Deus nos traz promessas concretas. Consegue entender isso? Aleluia. Gênesis 22, 2. Por favor, filha. Aí você consegue ler mais fácil aqui comigo. Leia comigo. E disse, 2 pontos: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Até aqui. Se pregar tudo não dá tempo, tem que ser até Moriá. Tem que chegar até Moriá. Tem que chegar até Moriá, pelo menos. Mas vamos lá. Devemos ter a certeza que os mandamentos de Deus nos traz promessas concretas. Amém? Essa é a certeza que temos que ter. Prestou atenção no que leu? Prestou atenção no que leu? Preste bem atenção. Se analisarmos bem este verso e fizermos perguntas para ele, conversar com o verso. Comecei a conversar com o verso e comecei a me perguntar algumas coisas se eu estivesse ali. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: puxa, eu preciso fazer tal coisa, não consigo, preciso fazer tal fato, também não dá. O que você acha que eu devo fazer? Eu fiz uma pergunta para ela. Aprendi em filosofia maiêutica, que é a arte de responder perguntando, fica mais fácil, né? Aí ela olhou para mim e disse assim: o que você faria? Aí eu falei para ela: em seu lugar, o que Jesus faria? Aí ela olhou para mim, mas tão profundo assim, pergunte para ele. Hoje, em seu lugar, o que Jesus faria na decisão que você precisa tomar? Ela olhou para mim e começou a refletir. Eu falei: já sei o que fazer, porque eu não vou fazer de mim mesmo, eu vou fazer o que a palavra de Deus me ensina. Eu falei: agora você acertou. Percebe a diferença aí? E eu comecei a conversar com o texto. Preste atenção. A palavra de Deus nos traz promessas concretas. Abraão aprendeu no silêncio que precisava ficar em silêncio e seguir somente. Mas ele poderia ter feito isso. Não o fez. Quando Deus olha para ele e fala: toma agora o teu filho. Eu fiquei refletindo em casa e falei: Deus, ele tinha 2. Ele poderia ter olhado para Deus e, sabe aquela de João sem braço? O senhor quer que eu leve qual? Isaque ou Ismael? Primeiro Ismael, que é o mais velho. Toma agora o teu filho. Eu falei: meu Deus, e se ele tivesse olhado e falado Ismael ou Isaque?
seguida, Deus diz a ele: o teu único filho. Eu fiquei pensando em casa, ele poderia falar: Deus, os dois é o único filho das mães dele lá, um de Agar, um de Sara. E se ele tivesse falado isso, aí Deus olha e diz assim: a quem amas? Ele poderia ter dito isso: eu amo os dois, Senhor. Eu amo os dois. Mas a história bíblica narra uma trajetória que Deus levantou um jovem que se levantaria através da essência de Abraão e Agar para ser o filho da promessa, sim ou não? Sim. Não. Mas levantou um que seria para narrar a história através do conto da vida de Abraão, é Sara, chamado Isaque. Logo, Deus, na sua soberania, grandeza, Deus, ele não para o escrito e diz: olha, vai lá, olha, eu quero sim, toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas agora, Abraão, eu sou específico, eu conheço a tua essência, eu conto a história, eu estou atrás da tua história e eu quero Isaque. Agora imagina se é a tua história. É muito cômodo para mim contar essa história sabendo o fim. Quando eu ousei olhar para ela, eu falei: Jesus, eu estou tremendo, porque eu não sei o que eu faria ali, Senhor. Se eu teria essa ousadia. Fala comigo bem forte: Abraão. Está fraco, diga Abraão. Ele ficou em silêncio. Agora repita comigo: Abraão, em silêncio, ele não deixou de crer que os mandamentos de Deus nos traz promessas concretas. A palavra de Deus, ela não traz uma ilusão para a tua vida. Ela não traz algo ilusório para você olhar e falar: ai, rapaz, era só uma ilusão. Não era nada daquilo que eu esperava, não. Ela traz algo concreto. E Abraão, em silêncio, ele continuou crendo que as promessas de Deus são concretas. Ele guarda isso no seu coração. E o verso 3, apenas o final dele, por favor, verso 3, filha, por favor. Leia só aqui o final. E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Pode repetir bem forte? E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Dedo em riste para o seu irmão. Fala: para Deus continuar abençoando a tua vida, cumprindo as promessas, para o seu sonho não morrer, você precisa ir até o lugar que Deus lhe falou. Diga para ele: é assim, é ir até o fim, é não parar, é não desistir, é mesmo com lágrimas, continuar dizendo: o meu Redentor vive, é certamente se colocará de pé e vai me dar vitória. Com a boca, se puder, dar glória, com a mão bata a palma para o teu Jesus. Ele está aqui nesta noite, ensinando a igreja, porque Ele não te abandonou, Ele não te deixou, jamais te deixará. A hora está indo, mas nós vamos chegar lá no verso 2. Verso 2, filha, volta lá, por favor. Nós precisamos chegar em Moriá. A gente chega, viu, pastor? Calma. Lê só comigo ali. E vai-te à terra de Moriá. Vem comigo. E vai-te à terra de Moriá. De novo. E vai-te à terra de Moriá.
para você mesmo agora. Fala: eu preciso entrar na terra de Moriá. Eu preciso continuar ouvindo a voz de Deus, porque Ele vai cumprir as promessas dEle na minha vida. Deus é fiel. Vamos para a terceira parte aqui. Repita forte comigo. Eu nunca posso esquecer que Deus está me levando para a terra de Moriá, porque é lá que Ele vai me ensinar, que Ele está me levando para a terra da provisão. Entende até aí? Prestou atenção no que leu? No que ouviu, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Abraão poderia ter tido essa conversa, não teve, mas ele preferiu ficar em silêncio. Ele preferiu também continuar acreditando nas promessas de Deus, nos seus mandamentos, porque os mandamentos de Deus se cumprem, são promessas vivas. E agora, ele se decide, ele vai, como disse o verso 3 no final, ele levanta e vai até a terra que Deus mandou ele. Isso é sinal que ele não perdeu o foco da promessa, ainda que o problema em suas costas seria grande. Imagina o que estava na cabeça dele. O Monte Moriá, irmãos, é bastante conhecido pelos cristãos. Quando nós falamos Monte Moriá, ele nos traz bastante informações. Eu não posso, e a hora não vai me permitir falar dele. Teria que ser uma mensagem só dele. Mas eu vou aprender que Moriá foi o local onde ficava o templo de Salomão. Eu vou aprender que Moriá é o local onde todo rabino, ele entende e compreende que é o local dos locais de maior importância, um dos de maior importância em Israel. É fato que se você um dia ousar ir por uma caravana em Israel, e Deus lhe permitir, me convide, eu vou com você. Só que não esqueça de pagar para mim, por favor. Quando chegar lá, é um dos locais certos a ser visitado. É um local certo de você ter que pisar. Moriá na mente de qualquer judeu, talvez não nas nossas mentes como ocidental que somos. Nós não temos o costume de guardar certas coisas importantes. Nossa memória é um pouco mais finita. Mas se você conversar com qualquer judeu e falar para ele, Monte Moriá, ele vai falar, você está falando do lugar. É o lugar. E ele não fala isso por acaso ou de forma comum, como alguém aqui no Brasil pode usar essa expressão. De repente, você é convidado para ir numa cidade aqui no Brasil mesmo. E alguém pergunta para você, como que é lá? Lá é o lugar. Mas de uma forma comum, lá para eles não. Não é um lugar comum, não é um lugar simples. Haja vista que quando você conversa com algum deles, eles vão chamar o lugar de Ramacon. E Ramacon traduz justamente a conotação que eu vou te apresentar. Quando eles olham para o Ramacon, eles estão dizendo Macon, que quer dizer o lugar, ou Ra, que é artigo em hebraico. Ramacon. Ele está dizendo lá é o lugar, mas por que é o lugar? Porque Ramacon, ele vem com o nome Macon, lugar. Ele vem com o nome Adonai, que é Deus. E ele vem com o nome Irê, aquele que vê e traz a provisão. Logo quando Deus determina o local para Abraão ir, não poderia ser outro lugar a não ser o Ramacon. Ou seja, Deus estava levando ele para o lugar que é conhecido, onde Deus vê e Deus traz a provisão. Deus não está conduzindo a tua vida como alguém pode conduzir de qualquer forma, não. Deus está conduzindo a tua vida, mas tu vai pisar no Ramacon, no lugar que ele vê, no lugar que ele está e que ele traz a provisão. Se prepara, porque é maior do que você pensa. Se prepara, porque é maior do que você imagina. Se prepara, porque ele vai te provar. O teu sonho não morreu. Percebe porque ele leva ele para esse lugar?
Porque enquanto ele está na jornada de 3 dias, enquanto Abraão está caminhando 3 dias, chorando, quem sabe com o coração apertado, quem sabe com amargura intensa, porque é o filho dele que foi pedido. Quem sabe ele está ali, com o coraçãozinho gemendo, ninguém está vendo. É igual você quando está em casa, naquela pia ou naquele quarto, gemendo e chorando e ninguém está vendo, mas você está em pranto diante do seu Deus. Ninguém vê, ninguém sabe. Quem sabe lá na empresa onde você trabalha, ninguém consegue ver as lágrimas descendo, pois você se esconde naquele banheiro, escondido, e deixa as lágrimas cair, ninguém sabe. Mas você está caminhando. E Abraão agora ele está caminhando 3 dias. E o diabo acusando: ei, Abraão, tu vai fazendo, homem. Esquece, a sua história vai ser apagada lá naquele lugar. Enquanto o diabo está lançando palavras de maldições, ou pessoas ousam lançar palavras de maldição contra a tua vida, Deus continua escrevendo. Deus continua olhando lá do Monte Moriá e dizendo: olha, anjo, ele está vindo, olha, ele está chegando, olha, ele vem vindo, mas ele mal sabe, eu já tenho preparado tudo, até o cordeiro para o holocausto já está preparado. Quando Abraão pisar no monte, toda a provisão já estará aqui, porque eu sou o Deus que vejo e o Deus da provisão. Ramanduri caramancharamandou. Ando e de caramandária subicarantole caramando e de caramai. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está seguindo, aleluia. Você está indo em frente, aleluia. Você está gemendo, o coração apertado, diga aleluia. Você está caminhando com lágrima nos olhos, todas as potestades tentando parar, mas você está seguindo, diga aleluia. Siga em frente, o Deus que continua escrevendo a tua história está te vendo. Mas quando você pisar no Moriá, quando você chegar no Moriá, quando você chegar no Hanacon, se prepara só para ver, porque a provisão já vai lá diante do teu Deus. Ele está aqui dizendo: ele não morreu. Não dá para seguir o restante do verso por causa das horas, mas eu preciso. Põe o verso 14 aqui, por favor. Não dá para seguir mais. Verso 14. No 3, bem forte comigo aqui. 1, 2, 3. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez eu te peço, dedo em riste, se puder. Não é obrigado, quando eu peço não é obrigado, viu? Você não é obrigado, mas se você puder, dedo em riste para o seu irmão. Diga para ele: Deus está fraco, Deus, Ele tem conduzido a sua vida. Diga para ele: Deus está escrevendo a sua história. Você está a caminho do Moriá, do monte que Deus vê, traz a provisão. Fala para ele: não baixe a guarda, não desista. Fala: toda palavra contrária está caindo por terra hoje. Toda palavra de maldição está caindo por terra hoje. Toda cilada preparada pelo cão, fala para ele, está caindo por terra hoje. Fala para ele: toda ferramenta preparada contra a tua vida está caindo por terra hoje. Fala: e Deus nesta noite se levantou, aleluia, para te dar a vitória.
entregar na tua mão e dizer para você bem forte: o seu sonho não morreu, 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 pastor Abraão, o seu sonho não morreu, Silvana, o seu sonho não morreu, Cris, o seu sonho não morreu, o seu sonho não morreu, igreja, o seu sonho não morreu, obreiros de Cristo, o seu sonho não vai morrer, porque quem diz não é homem, quem diz é o Criador dos céus e da terra, que se levantou nesta noite para trazer uma palavra que pudesse impactar a tua vida e o teu coração, dizendo para você: vale a pena caminhar, vale a pena essas lágrimas que caem hoje, vale a pena, aleluia. Se não conseguir caminhar mais, vai de joelho, 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 mas chegue no Monte Moriá, que é o lugar que Deus veio, o monte da provisão. Só os que crê da glória, só os que crê da glória, só os que crê da glória, só os que crê. Renda palmas ao Rei da Glória, porque o Rei da Glória está aqui nesta noite. A tua palma pode ser mais intensa, para Ele pode ser, para Ele pode ser mais intenso, para Ele pode ser melhor. Ele vive e o seu nome é Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.